de Deus, estamos aqui para darmos início a ecoando a voz que chega mais longe. Desde já eu quero pedir que você compartilhe, comente, curta, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. No Ecoando de hoje nós vamos falar sobre família, campo de apoio ou de restrição. E para isso eu convido você a rezar comigo e pedir a Deus mesmo auxílio, ao Espírito Santo, o auxílio para que nesse tempo nós possamos entender e compreender o dom de Deus para nós, para a nossa vida. Por isso rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo de Deus ele possa vir mesmo e abrir os nossos pensamentos, os nossos sentidos para essa experiência com Deus. A partir desse momento você possa mesmo ser cheio desse Espírito que tudo pode fazer e renovar. No Ecoando de hoje nós vamos falar sobre família, né? Campo de apoio ou restrição, né? E o que o Catecismo da Igreja fala que é família? Família é a célula originária lá da sociedade, né? É a parte da família que todas as outras coisas são constituídas. É a parte do seio familiar que a sociedade se estabelece. E é na família que nascem os santos, é da família que saem as vocações. E nós vamos ver o quanto importante a família é, nós sabemos bem o quanto importante a família é. Mas, certo, eu entendo o que é família, eu entendo o que uma família faz, eu entendo a importância da família, mas a minha família é um campo de apoio ou de restrição? A sua família, ela tem sido um campo de apoio ou restrição para a sua vida de santidade, para a sua vida com o Senhor, para o seu chamado? Quantas pessoas nós conhecemos, né, que são impedidos até de viver o seu chamado, de viver a escolha de Deus, a sua vocação, por conta da família. Também quantas pessoas nós conhecemos que são tão impulsionadas pela família que se fosse pela família já teria cumprido desde que nasceu o seu chamado, uma certa vocação. Então, minha família, mediante o meu chamado, ela me apoia ou ela me restringe? Né? Dentro disso, é importante a gente saber, né, que todos nós trazemos marcas daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu, marcas da cultura, da onde eu nasci, da onde eu cresci, né? A minha cultura familiar, a tua cultura familiar, ela te aproximou ou ela te restringiu, ou ela te distanciou de Deus? Quantas famílias, né, que são católicos só de senso? Você é o quê? Sou católico, mas não vai à missa dominical, não pratica, não faz obras de caridade, não está servindo a Deus. Então, só sou católico de nome, né? Sigo a minha vocação de nome só. E o quanto isso atrapalha na criação, quanto isso atrapalha o meu bem viver, a santidade, sabe? O meu depois despertar vocacional. Por quê? Porque minha família acha que eu não preciso de tanto para ser de Deus. Eu não preciso fazer tanto para ser Deus, eu não preciso ir tantas horas para a igreja semanais, eu não preciso fazer isso, eu não preciso me desgastar, eu não preciso perder o meu tempo. Quantas famílias também acham que para ser de Deus você precisa ser um padre somente, ou uma freira. Não acreditam na vocação do matrimônio, não acreditam numa vida leiga consagrada, não acreditam nos leigos que trabalham arduamente nas suas paróquias, na santidade, sabe? Então assim, a gente tem que entender que nenhum polo, nem outro. Mas e aí, Yasmin, eu vim de uma família totalmente, sabe, desestruturada, eu vim de uma família totalmente desequilibrada, eu vim de uma família, tive muitos traumas, talvez não tive referência paterna, talvez não tive referência materna. Isso pode me atrapalhar de alguma forma? Pode. Mas poder não significa que vai te atrapalhar. Porque veja, eu não tive pai, então eu tenho dificuldade, né, com a minha visão paterna. Então, muito provavelmente, em algum momento você vai ter dificuldade, né, em ver Deus como esse pai. Por quê? Porque você não teve uma referência paterna na sua casa. Eu não tive mãe. Então eu vou ter dificuldade, né, nessa hierarquia de ver, não, eu sou filho de Deus, eu tenho pai, eu tenho mãe, aqui eu posso, aqui eu sou, sabe, eu faço parte de uma família eterna, de uma família divina. Geralmente quando a gente tem problema em casa, na nossa família, hora ou outra a gente vai enfrentar alguns desafios a mais do que uma pessoa que teve uma família estruturada, pais,
juntos, que viviam muito bem o seu matrimônio, uma vida de santidade em casa. Essa pessoa já cresceu com a referência, com o testemunho, né? Agora me diga, eu não tive minha família toda estruturada, tal, eu estou fadado a também ser assim, eu estou fadado a também não conseguir viver, a também ter uma família desestruturada, a também não viver a minha vocação, viver de qualquer jeito por causa disso? Não. Né? Isso não foi uma sentença de Deus sobre a sua vida, né? Você não pode medir aquilo que você vai fazer e viver a partir do que você cresceu. Se você teve um encontro pessoal com Jesus, naquele encontro o Senhor te renovou, sabe? A vivência dos sacramentos, uma vida de estado de graça, ela vai nos unir novamente a Deus. E nós vamos ganhando essa nova forma em Deus, nós já não somos mais como éramos. Nós entregamos o nosso fardo pesado a Deus e Ele nos dá o nosso jugo que é leve, o jugo dele, né, que é leve. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente fica se prendendo àquilo que a gente viveu no passado e esquece da graça que nós já fomos alcançados. Tá certo, eu vivi a vida toda assim, vendo isso errado, vendo aquilo errado, não tive referências, não tive... Tá, ok. Mas e agora? Agora eu me encontrei com Jesus, Ele me transformou, Ele tocou na minha história, Ele me curou dos meus traumas, quebrei minha árvore genealógica. Tem pessoas que precisam quebrar sua árvore genealógica, né? Tem maldições hereditárias. Mas isso tudo quer dizer que você vai ser atrapalhado se viver o seu chamado? Não! Basta que você busque vivê-lo. É preciso que a gente tire as sentenças que não são nossas, né? Me lembro muito do livro de Tobias, né? Na pessoa de Sara. Sara, ela tinha uma maldição sobre ela. Todos os maridos morriam. Mas essa sentença estava até Deus entrar na história. Quando Tobias chegou trazendo a presença e a graça transformadora de Deus. Tobias jejuou, Tobias fez um caminho para que fosse liberto, né, dessa sentença que Sara tinha. E a partir deles dois, a partir do casamento de Tobias com Sara, um homem de Deus que conhecia a graça de Deus, sabia do poder de Deus, eles construíram uma família santa. Isso também pode acontecer com você. Se até hoje, sabe, você não teve referência, você ficou culpando, eu não consigo fazer isso porque eu não tive referência em casa, eu faço desse jeito porque minha mãe e meu pai faziam assim, eu sou assim porque eu cresci com a minha avó e eu aprendi que era assim, isso aqui, porque eu vivi assim, porque eu cresci assim, porque eu aprendi assim, não, é a graça de Deus que me tocou, que vai dizer quem eu sou. Não preciso me comparar à minha mãe e ao meu pai. Eu preciso trazer o que eles me deram de bom. E eu preciso imitar o Cristo, me aperfeiçoar ao Cristo. Eu não posso me comparar mais a partir do meu encontro com Cristo, a partir de uma vida sacramental em dias, a partir deste estado de graça. Eu não posso ficar me comparando mais com os meus, sabe, com a minha família, com o que eu aprendi, com conceitos errados que eu aprendi. Não, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso me aproximar do Cristo, me comparar com Cristo, para que eu possa me assemelhar a Ele. Só que tem muita gente dentro da igreja, muita gente dentro da igreja que fica se apoiando, colocando desculpas na sua criação, na cultura em que foi criado, em como foi educado e tal. Certo, eu sei, são dificuldades que a gente vai enfrentar mesmo. Mas eu preciso confiar na graça que me tocou, na graça que me alcançou e viver por ela e não mais pelas marcas do meu passado. Talvez precise passar mesmo por um processo de cura, talvez precise passar mesmo por um processo de me aprofundar na fé, conhecer mais de Cristo. Talvez eu precise mesmo de ter amizades em Deus, amizades santas, que me levem para perto de Deus, para que eu possa perder os traços errados, ruins, talvez que me foram apresentados, talvez por ignorância e por diversos fatores, né, que podem ter acontecido. Mas isso não pode me deixar de viver aquilo que Deus sonhou para mim, sabe? Eu preciso manter os meus olhos fixos naquele que me chamou. Quantas famílias, né, restringem a gente de viver o chamado? Descobri minha vocação, mas a minha família não me apoia. O que devo fazer?
Tive meu encontro com Jesus, comecei a caminhar mais os caminhos do Senhor, ir para a igreja, servir e tal. Mas a minha família não me apoia. Minha mãe fica perguntando se eu vou levar a cama para a igreja. Meu pai fica dizendo que eu vou me perder, porque eu tô na igreja demais, não sei o quê, meus amigos e tal. Minha família não me apoia no meu chamado. Minha família não me apoia nessa caminhada de santidade que eu estou tentando viver. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser testemunha de Cristo. Eu preciso bater de frente com a minha família? Não. Eu preciso apresentar com paciência aquele que me chamou. Eu preciso mostrar santidade, eu preciso mudar o meu caráter, eu preciso testemunhar. E eu queria que você pudesse abrir comigo a palavra em Josué, capítulo 24, versículo 15b, que fala assim: porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu queria que você pudesse primeiro escutar isso que Josué declarou. Eu e minha casa, não foi cada um da casa de Josué que declarou. Josué não disse assim, eu servirei ao Senhor, e depois a mulher dele falou, eu também, o filho eu também, fulano eu também. Não. Ele, com a autoridade espiritual que ele tinha, porque ele era o chamado de Deus, ele era aquele que ouviu a voz de Deus mandando ele seguir, ele era aquele que teve a experiência com Deus, ele era aquele que queria viver a vocação dele. Ele declarou com autoridade espiritual sobre a casa dele, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que Josué tinha essa autoridade espiritual sobre a casa dele? Por que ele podia falar com tanta convicção que o povo dele, da casa dele, da família dele, não ia abandonar o Senhor e também serviria ao Senhor? Porque Josué tinha testemunho, respaldo. Josué tinha permanecido com o passar do tempo, Josué tinha se aprofundado, Josué tinha se arriscado naquilo que Deus chamou ele, Josué tinha confiado no Senhor, Josué tinha, dado passo a passo até chegar aqui. Só que às vezes a gente não quer, a gente quer se converter hoje, a gente quer discernir hoje algo e quer que a nossa família engula. Nem toda casa tem discernimento, tem maturidade espiritual para entender a sua vocação, não. Quem precisa ter certeza do seu chamado, ter certeza da sua vocação é você. Agora, a partir do seu testemunho, a partir da sua realidade de vida, da sua santidade de vida, a sua família precisa olhar para vocês e ver assim, mas ele é feliz assim, ele vive santamente, tá na cara dele. Se eu chamar, a sua vocação vai ficar tão estampada na sua cara que a única opção que a sua família vai ter é aceitar, mesmo sem querer. Não foi isso que eu sonhei pra ela, não foi isso que eu sonhei pra ele, mas eu sei que ele tá fazendo o que é certo. Eu sei que ele tá fazendo o que vai fazer ele feliz. Eu sei que ele tá fazendo o que completa ele. Agora, se eu não dou testemunho de vida, se eu não tenho paciência, se eu não amo os meus, se eu não sou luz dentro da minha casa antes de ser luz do mundo, a minha família nunca vai compreender o meu chamado. Nunca. Sua família, ela não precisa entender o seu chamado, ela precisa apoiar. Dizer, olha, eu não entendo, mas eu te abençoo. Agora, até que isso aconteça, talvez demore muito. Mas você precisa estar ali firme, com os olhos fixos naquele que te chamou. Porque se até hoje você viveu uma realidade difícil, a sua família foi difícil, a sua casa foi difícil, o Senhor chamou você para, a partir de você, gerar uma casa de santidade. Gerar uma casa com cheiro de céu. Seja na realidade de vida, de aliança, seja na vocação que você for chamado a viver, não sei, mas o Senhor te quer santo lá. A gente tem que parar de botar desculpas. Porque minha família me restringe, minha família é campo de apoio, amém, glória a Deus, Senhor, sustenta a minha família porque a minha família me apoia. É campo de restrição? Não, Senhor, eu te louvo pela minha família que não aceita o meu chamado. Eu te louvo, Senhor, pela minha família que não compreende, que bota dificuldades e obstáculos no teu chamado para a minha vida. Mas, Senhor, me mantém de pé para que eu possa ser luz lá, para que a partir de mim, a minha família também seja salva. Me apoia, amém, me santifica. Me restringe, também me santifica. Agora o problema é que quando a gente escuta a primeira palavra negativa, a primeira palavra de negação, a gente desanima, a gente
repudia, ou então a gente quer rebater, se revoltar. Não se ganha nada se revoltando. Se ganha amando, se santificando, mostrando a verdade, sendo santo. O papel de convencer é do Espírito Santo. Tem muita gente querendo ser Deus. A sua casa só vai mudar, a sua família só vai deixar de ser campo de restrição para ser campo de apoio quando você mostrar Deus para sua família, aos poucos, sem empurrar, sabe? Sem querer que desça a pulso, que engula a pulso a realidade do Evangelho, mas com paciência, sendo um bem-aventurado dentro da sua casa. Dói, muitas vezes é muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor não disse que seria fácil, o Senhor disse que nós teríamos muitas aflições, mas que Ele venceu o mundo. Se Ele venceu, você também vai vencer. Independente se a sua família até hoje foi campo de restrição ou campo de apoio. Comece a declarar nas suas orações pessoais: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E deixe que a graça de Deus superabunde no seu lar. Deixe que a graça de Deus superabunde na sua casa. Porque o Senhor não te chamou para te deixar no meio do caminho. Aquele que começou a obra, Ele não vai abandoná-la antes que acabe. Por isso eu peço que nessa hora o Espírito Santo mova no teu coração, tire as revoltas, as mágoas, tire talvez a soberba em relação à sua família, à sua casa, e coloque mesmo agora um espírito de doçura, de brandura, de fortaleza, de paciência, de ciência, para saber lidar com todas as situações, para que não saiamos do trilho do nosso chamado. Que o Senhor te abençoe com vigor novo, com permanência, com fidelidade. Que o Senhor te dê um novo tempo a partir de hoje. Que você possa semear a palavra do reino na sua casa a partir da sua vida. Finalizamos o Ecoando de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te cubra de paz. Que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam impactadas pelo Evangelho. Tchau, tchau. Até o próximo Ecoando.